Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja Deus de Efésios 1:8. Generosamente derramou sua graça, Deus de toda graça, sobre nós, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, os filhos do Eterno. Derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Eu falei nos 2 vídeos passados, sou o irmão Van, aqui de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. João Pessoa é a capital da Paraíba. O nome do canal é Metanoia da Graça. Metanoia da Graça. Metanoia é uma mudança de pensamento. Isso quem gera é Deus. Nenhum homem pode gerar metanoia em si mesmo, a não ser o Espírito de Deus por intermédio do Evangelho da Graça, que Ele derramou generosamente. Deus derramou sua graça sobre nós. Louvado seja o Cristo eterno. Então, no vídeo passado eu falei sobre minha experiência da voz, que eu, o irmão Van, ouvi a voz de Deus, do anjo. Nem eu mesmo tenho esta convicção, esta certeza, mas eu creio que veio da parte de Deus. Se foi um anjo, se foi Deus. Bom, também hoje eu quero falar uma outra experiência, quando eu tinha 6 meses de convertido, vamos dizer assim. Eu estava entrando na religião evangélica e 6 meses de conversão, de convertido. E um irmão saudoso, irmão Francisco, já falecido, já partiu, sua alma está na glória, seu espírito aperfeiçoado, gozando da eternidade, do reino eterno de Cristo Jesus. Então, eu fui com a minha esposa, saí, fui na casa desse irmão Francisco, praticamente quase 1 quilômetro da minha residência para dele, estava de frente à pista, e lá a gente conversando e tal. Eu já estava com o meu primeiro filho, com 6 meses de nascido, caminhando, gostava muito dos cultos, dos estudos, sempre fui assim, muito participativo dos estudos, das escolinhas dominicais, sempre gostei, mesmo sabendo que hoje, reconhecendo que foi apenas conhecimento, mas que serviu para tirar o homem, afastar o homem do perigo, as virtudes, que foi de bom, até os dias de hoje serve. Então, e nisso chegou outro irmão, um outro irmão também, onde a gente congregava, e ele disse: rapaz, eu estou indo para um culto de libertação. E ele disse: hoje eu não posso ir. O saudoso irmão Francisco: leva o irmão Van, está aí, que ele gostava, está cheio de fogo e tal, leva ele. Aí nós fomos, ele, minha esposa e a esposa dele, para um culto de libertação. Quando chegou lá na casa da cunhada dele, ou seja, na casa da irmã da esposa dele, ela se dizia estar grávida, e realmente estava, mas sempre era levado, queria tirar sua vida, se suicidar, dizia que era o diabo. O diabo quer tirar minha vida, Satanás quer me matar, quer matar meu filho, não sei o quê, aquela luta religiosa, sem o verdadeiro conhecimento. E ali nós entramos e tal, fiz a minha oração do jeito que eu sabia fazer, demos as mãos e começamos a orar. A irmã orou, a irmã dela que tinha ido com a gente, por ela, e naquela oração eu fechei meus olhos, presta bem atenção aqui, fechei meus olhos assim naquela união de oração, e na minha mente eu estava falando aleluia e glória a Deus.
Eu estava falando aleluia e glória a Deus. Ela orando, dizia aleluia, amém, glória a Deus. Desse jeito. De repente a minha mente apagou. A minha mente, meus pensamentos aqui apagaram. E eu não me via mais, eu não sabia onde estava. E isto aconteceu comigo. Quando a minha mente apaga, meus pensamentos, né, eu já não estava mais em si. Aquilo que Paulo disse, orai com a vossa mente, orai também com o entendimento. Minha experiência, 6 meses, novo convertido, não entendia nada. E nesse período de tempo, onde a mente apaga, minha mente ali na oração, eu sumi, não sabia onde estava. E naquele vazio, naquele momento, não estava em êxtase, eu estava tranquilo, normal, eu estava pensando que eu estava falando aleluia e glória a Deus. Mas não estava. Eu já estava falando em um e outro idioma. Eu não queria, eu não pensava, eu não pensei, certo? Eu não fui lá para dizer, eu vou falar qualquer coisa aqui. Eu não ouvi mais as vozes de ninguém, eu não estava ouvindo mais nada. A esposa do meu lado direito, ele, o irmão do lado esquerdo e a irmã de frente. Estava uma gritaria muito grande na hora, mas depois apagou. Né? Meus ouvidos não ouviam mais nada, minha mente não entendia mais nada, eu não estava mais em si, neste mundo aqui normal. E quando aquilo acontece, né, eu passo mais ou menos alguns, talvez segundos ou um minuto, já estava falando em outro idioma. Eu não estava imitando ninguém, eu não estava querendo falar, não estava ouvindo ninguém. E de repente, os meus sentidos voltam. Os meus sentidos voltam a mim, ao meu controle. Se é que eu posso dizer isto, ao meu controle. E quando ele retorna, os meus sentidos retornam, né? Eu entendo, aí eu me escuto, que eu não estou falando aleluia e glória a Deus. Eu estou falando um idioma de algum lugar, de algum país, alguma língua. Eu sei que eu estava falando isso. Quando eu retorno, quando eu retorno a mim mesmo. E quando eu falo, estou falando, eu me espanto. Disse, oxe, o que é que eu estou falando? Eu falando e minha mente trabalhando. Eu disse, o que? Eu não tinha controle ainda disso. Disse, o que é que eu estou falando? Então, meu irmão, só rapidamente aqui, eu quero pontuar aqui rapidinho. Então, você da graça não vai crer, não, os pregadores da graça não vão crer, não vão aceitar. Esse camarada aí é um herege, esse camarada aí está falando, está inventando. Não, isso aconteceu comigo. E quando eu me encontro falando, né, este idioma, eu me assusto. Quando eu retorno, eu me assusto, digo, o que é que eu estou falando? Eu pensei assim, o que é que eu estou falando? Quando eu termino de pensar isso no meu pensamento, eu não falei, só pensei, o que é que eu estou falando? Quando eu falo isso, o irmão que está aqui à minha esquerda, ele diz, você fala línguas do Oriente. Foi isso que ele falou comigo. Ele se exaltou, ele falou porque, né? Não. É um amigo meu. Até hoje é meu amigo. Então ele olhou para mim, riu, ele ficou rindo. Na época da minha maneira, ele disse, que o irmão foi batizado com o Espírito Santo. No linguajar dele, no entender dele, eu não entendo assim. Ele disse, o irmão foi batizado com o Espírito Santo e está falando línguas do Oriente. Amém? Então Deus te abençoe grandemente. Isso também foi mais só para mais uma experiência. E na próxima experiência eu vou falar sobre o sopro. Quando eu também, novo, convertido, entrando, né, na religião evangélica, mas as experiências espirituais não é a religião que provoca, é o próprio Deus que marca você. Então, essas experiências, certo, me asseguram de que existe um mundo espiritual.
Existe algo, alguém, um ser invisível que nos conhece e está sempre fazendo algo acontecer. Amém? Então, esta foi mais uma experiência espiritual. E depois, irmão Van, só continuou falando? Não continuei falando. Esta vez, e me marcou também. Por que aconteceu isso? Para que aconteceu isso? Não sei. Mas mudou alguma coisa na sua vida? Não. Fez você crescer espiritualmente? Não sei. O que me faz crescer espiritualmente é isso aqui, ó. Generosamente Deus derramou sua graça, a graça dele, sobre a minha vida, sobre a sua vida, com ela, com a sabedoria e o entendimento. Isso nos faz crescer no conhecimento do Cristo eterno. Amém? Próximo testemunho, próxima experiência, o sopro que eu senti às 3 horas da manhã. Paz do eterno.